Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Técnico BSB. Meu nome é Heitor Melo. Como vocês podem observar, eu estou utilizando a versão do Ubuntu Desktop instalado em SSD externo. E os motivos por ter retornado essa distribuição está em um vídeo já publicado aqui no canal. Então, hoje eu vou mostrar a vocês o primeiro processo de instalação e pós-instalação de uma distribuição Linux que ainda está em fase de desenvolvimento na versão beta, que é Big Linux à base do Manjaro. Então, vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, que eu estou utilizando o Ubuntu Desktop para que vocês possam ficar cientes do que eu estou utilizando. Tá? Então, como vocês podem ver, eu estou usando o Ubuntu Desktop na versão 21.10, que é uma distribuição não LTS, ou seja, suporte de apenas 9 meses. Então aqui eu já baixei a versão da imagem ISO do Big Linux, como vou mostrar aqui para vocês, em downloads, e aqui está o Big Linux. E vou instalar essa versão à base do Manjaro do Big Linux através da máquina virtual, que vou utilizar o Boxes. Então vou abrir o Box aqui. E aqui vou adicionar a ISO que será utilizada para criar a máquina virtual. Então eu vou procurar a imagem ISO do arquivo, tá? A pasta download, e vou procurar a imagem baixada, que é o Big Linux à base do Manjaro. Como vocês podem ver aqui, Big Linux na versão 21, ou seja, na versão 24.04 na verdade. E o ano baixado da imagem é referente a novembro de 2021. Então vou abrir aqui. Ele vai dizer que é uma imagem desconhecida, porque na verdade é uma imagem da versão beta. Então vou fazer o prosseguimento. E aqui eu posso personalizar a criação da máquina virtual, utilização da memória RAM e o disco rígido. Por padrão, o Box já define as configurações de criação da máquina virtual utilizando a memória. Portanto, eu não utilizo 2 GB da memória virtual para utilizar esse sistema operacional na máquina virtual. Então vou clicar em personalizar e vou aumentar o tamanho a ser utilizado a memória na criação da máquina virtual. Será de 4 GB, que eu recomendo a qualquer máquina virtual que venha a utilizar. E o tamanho reservado nessa HD ou SSD virtual será de 40 GB, que eu vou utilizar aqui. Espaço suficiente para instalar os aplicativos no Linux e mais o sistema operacional. Vale lembrar que o procedimento que eu faço aqui na criação da máquina virtual, da instalação do sistema operacional Big Linux, a base do Manjaro, vale o procedimento como se fosse instalar na máquina física o sistema operacional ou distribuição Linux que você deseja. Então vou clicar no botão em criar. O Box vai verificar as configurações, que estão tudo ok. E aqui, como vocês podem ver, eu devo permitir o início da tela, sim. E aqui eu tenho o procedimento para iniciar a instalação do Big Linux. Então eu vou clicar em Enter. Vamos para a execução da máquina virtual.
do Big Linux, a base do Manjaro, e após a instalação, a configuração e instalação, vamos fazer o procedimento de ajustes no pós-instalação. Vale lembrar que essa versão não é uma versão final do Big Linux, a base do Manjaro. É a versão que está em fase de desenvolvimento, em beta. E somente usuários que querem testar essa versão precisam ingressar no Telegram do Big Linux ou no Facebook do Big Linux para obter essa versão Big Linux à base do Manjaro. Então vou escolher aqui o teclado que é o BR Português do Brasil e vou escolher aqui o tema a ser utilizado na pós-instalação do ambiente gráfico do Big Linux. Então vou clicar aqui Fluent Derg, que aí mostra o atalho como será pós-instalação após as configurações, pré-configurações da sua instalação do Big Linux à base do Manjaro. Então vou clicar nessa posição e aqui eu posso configurar o desempenho da área de trabalho do desktop, que será otimizado ou normal. Por padrão, ele está otimizado. Então, como eu tenho uma máquina com as configurações top, então eu posso deixar nas configurações otimizadas para a instalação do Big Linux à base de Manjaro. E a aceleração de qualquer navegador que você venha a utilizar no computador pode ser configurado em aceleração automática, ativa ou desativa. Isso é o caso das configurações do Brave, que se tornou o navegador padrão do Big Linux à base de Manjaro. Então aqui eu tenho que escolher o ambiente gráfico que vou utilizar do KDE Plasma. Então vou utilizar o ambiente mais moderno possível, ou então o ambiente do Unity ou qualquer um desses 4 ambientes que você quer utilizar. O clássico desktop, o moderno que é mais avançado, ou a base do Unity, que é uma versão antiga do ambiente gráfico existente há anos atrás. Então eu vou escolher o ambiente moderno do Big Linux. E automaticamente o box já faz as devidas configurações na resolução da tela para você ver como é o ambiente gráfico da sua distribuição no Big Linux. Aqui, na verdade, está sendo executado como se fosse TD Live, onde você pode fazer testes antes de instalar ao sistema operacional. No meu caso aqui, eu estou instalando na máquina virtual, então eu vou prosseguir o procedimento para instalar na máquina virtual e clicar no disco instalar sistema operacional em HD ou SSD. No meu caso aqui, vou criar a máquina virtual do SSD para instalar essa máquina virtual do Big Linux. Nessa tela aqui mostra as informações que o desenvolvedor do Big Linux agradece o usuário, o utilizador, ao usar o sistema operacional do Big Linux. Então nós temos aqui as 3 opções de partições a fazer para a instalação do Big Linux. A partição padrão basta ser o BTRFS, que é o mais recomendado a ser utilizado na instalação do Big Linux à base do Manjaro. Ou a partição antiga já conhecida, que é ST4. No meu caso, eu vou utilizar a partição mais moderna, que é o BTRFS. Então, seleciono ele. Então aqui eles me trazem a situação para o idioma que será utilizado no Big Linux, que é o português do Brasil. Vou clicar em próximo. Aqui vou definir a região e a área que vou utilizar a instalação Big Linux, que é no Brasil, no sul da América
e a área de São Paulo. Então vou clicar aqui em próximo. Aqui eu tenho agora a possibilidade de definir o idioma do teclado, que será o português do Brasil e como idioma padrão, que é o português do Brasil. Então vou clicar em prosseguir. E antes de clicar em prosseguir, você pode verificar se está realmente em português do Brasil. Então vamos lá, clicar no próximo. E aqui eu tenho as duas possibilidades para preparar o meu disco virtual a ser instalado no sistema operacional Big Linux na máquina virtual. Temos a possibilidade de apagar todo o disco que contém informações da versão anterior do seu sistema operacional ou outro qualquer sistema operacional que você tenha já armazenado no seu atual HD SSD, ou fazer a partição manual da criação do HD, onde será instalado o Big Linux à base do Manjaro. No caso de partição manual, é referente para os usuários avançados que têm conhecimentos técnicos em criação da partição para instalar qualquer sistema operacional, seja Linux ou Windows. Então, para os usuários, os utilizadores normais vão optar para apagar o disco. Que nessa situação, o Big Linux, o instalador do Big Linux, já define as devidas pré-configurações de instalação do Big Linux em seu SSD ou HD virtual. Então ele mostra aqui a atual situação anterior, como está seu SSD ou HD virtual, e o pós-instalação, como ficará a instalação. Então vou clicar em próximo. E aqui eu tenho que definir as configurações do usuário, o password, o nome do computador e a senha administrativa do privilégio do usuário. Então vou colocar aqui o nome do usuário, que é o TecnoBSB, que é o meu canal no YouTube. Vou deixar o nome do usuário também, como quero entrar, TecnoBSB. E identificação do computador. Eu vou apagar todas as informações que estão aqui. E a identificação do computador será também TecnoBSB. E aqui eu tenho que definir o password do usuário. Você não precisa, no Big Linux, não há necessidade de criar uma senha extensa com pressas. Então aqui nós vamos criar uma senha de fácil acesso, que você possa ser lembrado, porque o Big Linux ou qualquer distribuição Linux já assegura a proteção de acesso ao seu sistema operacional. Então vamos criar aqui uma senha simples. Vou repetir a identificação. Ele vai confirmar que tem as mesmas informações. Se você quiser que o seu sistema entre automaticamente, sem necessidade de digitar a senha, você pode solicitar essa opção. Porém, você vai precisar alterar futuramente a senha que você queira. Então, terá que fazer esse procedimento de forma manual e através do terminal. Então, deixa essa caixa de diálogo desmarcada em entrar automaticamente, sem perguntar o password, a senha do usuário. Então, vou clicar aqui em próximo. E aqui ele me dá todas as informações do que será feito durante o processo da instalação do seu sistema operacional Big Linux, a localização, o idioma do teclado, as partições definidas e como vai criar as tabelas e suas partições. Então vou clicar aqui no processo instalar, após verificar que tudo está ok. Então vou clicar em instalar. Ele me pede as informações aqui
estão a proceder na instalação das atuais configurações que você fez e definiu. Vamos clicar aqui em instalar agora. E durante o processo da instalação do Big Linux, vai surgir matérias de informações sobre o desenvolvimento do Big Linux. Então a gente aguarda o procedimento e a finalização da instalação do Big Linux na máquina virtual através do Baxos. Então tenha bastante paciência no processo da instalação do Big Linux, tanto na máquina virtual quanto a instalação na máquina física.
Bom, terminou todo o procedimento aqui nas configurações da instalação do Big Linux. Então eu vou concluir e vou pedir para reiniciar o sistema para sortir a feito da instalação da máquina virtual do Big Linux. Agora a gente vai entrar no sistema digitando a senha que você criou. E o que a gente tem que fazer no pós-instalação? Justamente atualizar o sistema operacional com as recursos melhorias nas versões mais recentes do Big Linux à base do Manjaro. Como vocês podem perceber, bem, a instalação foi concluída com sucesso na máquina virtual do Big Linux à base do Manjaro. Nós temos aqui algumas atualizações a fazer no pós-instalação, após receber uma notificação do próprio Big Linux. E aqui a gente vai ver todas as atualizações a fazer na versão mais recente do Big Linux. Então vou aplicar essa atualização. Ele vai pedir sempre o privilégio do usuário. Então você digita essa senha e assim vai proceder à instalação dos pacotes nas atualizações do sistema operacional Big Linux à base do Manjaro. Vale lembrar também que não é só a base do Big Linux que será feita atualizações do sistema operacional, mas qualquer sistema operacional Linux que você venha a instalar no computador, tanto em máquinas virtuais quanto na máquina física. É importante manter as atualizações em dia do seu sistema operacional Linux, seja a base do Ubuntu, seja a base do Arch Linux.
procure não interromper essas autorizações decorrentes do posto de instalação do Big Linux e qualquer outra distribuição que você tenha instalado. Deixe decorrer a atualização.
Bom, pessoal, eu vou deixar decorrendo a atualização dessa primeira atualização pós-instalação do Big Linux na máquina virtual e vou deixar decorrer. Que, como todos já conhecem, esse é um procedimento simples que a gente faz no pós-instalação. Antes de utilizar o sistema operacional, é sempre atualizar para recursos mais recentes do seu sistema. E, é claro, diariamente, quando tiver disponibilizado novas atualizações, qualquer distribuição Linux vai alertar vocês que há uma nova atualização a fazer do seu sistema. Portanto, mantenha sempre essa atualização em dia. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar a vocês a personalização, customização do Big Linux de forma simples e intuitiva, que vão facilitar a vida de cada usuário que esteja utilizando o Big Linux. Os novos usuários. O canal vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!